E outra coisa que eu queria perguntar, que vocês falaram que vocês vão pra rua para trabalhar. E eu queria saber se já receberam ameaça de algum tipo, ou já correu algum risco para sua vida, sabe? Olha, ameaça, assim, nunca recebi. Mas, assim, a gente vai pro local de viatura, sirene, armado. E, assim, geralmente a gente tem apoio da Polícia Militar, da Guarda ou de alguma outra equipe de segurança pública. Então, assim, isso ajuda bastante nessa questão, porque geralmente quando a gente chega, já foi controlada a situação, se era para dar algum estresse, já deu e já foi resolvido. Mas, assim, não é inédito, já teve pessoas que já foram ameaçadas, de pessoas que já vieram para cima. Eu acho que teve até um perito, né, que teve que atirar numa pessoa, ele estava num local e a pessoa veio com uma foice para cima dele, ele teve que atirar. Aliás, até por isso que não somos policiais, né, que a gente está exposto. O que acontece às vezes, que assim é relativamente comum, é pedido de ajuda. Então, assim, você tá na viatura, as pessoas não sabem que você é perito, que você não é polícia. Todo mundo é polícia. Você tá numa viatura com a luzinha ligada, acontece da pessoa fazer uma mãozinha, assim, e pedir socorro quando foi roubado, alguma coisa assim. Ou de você adentrar num local que às vezes pode ter alguém escondido lá dentro. Então, assim, o risco existe porque a gente é policial, então a gente tem obrigação de agir nessas ocasiões. Mas, assim, para o nosso caso, é um pouco menos comum do que para outras carreiras policiais, porque a gente é o último a chegar. Então, quando a gente chega, geralmente já foi controlado, assim, a situação. Mas, assim, da questão do risco de vida, a gente corre menos, né, esse risco, vamos dizer, policial, mas a gente corre outros riscos, né, de locais, por exemplo, que são complicados de vias de acesso, barranco, beira de rio, lugar de incêndio que tem risco de desabar, porque a gente vai antes da defesa civil, né? Então é sempre uma emoção. Você escuta o teto estralando, descer barranco na linha do trem, agarrado no capim, esse tipo de coisa. Pegar carrapato e ficar na dúvida se você vai morrer de febre maculosa nos próximos 15 dias. É assim. Quantas vezes você já pegou carrapato, Maju? Você já pegou? Nenhum ainda. Nossa, eu já peguei 4 vezes. Nossa! É sempre uma emoção. Que medo. Eu fui outro dia fazer um local de furto no lugar da epidemiologia aqui em Campinas, né? Ela me deu notícias maravilhosas. De cada 5 pessoas que pegam, 3 morrem. Eu fiquei super animada. Nossa. Chegou em casa, você via carrapato em tudo, né? É impressionante. Mas assim, esse é o tipo de risco que a gente está exposto, né? São riscos mais do local, de insalubridade, de exposição a agentes biológicos. Eu acho que no nosso caso é maior do que o risco policial, vamos dizer assim. Eu gosto de brincar, mas isso até é um pouco arriscado, porque eu brinco que a gente não combate o crime diretamente. Né? Porque é o que a Marina falou, quando a gente chega, toda a situação já foi controlada. Eu tive um caso em específico de uma ameaça meio passiva. Na verdade, tinha sido a execução de um rapaz que era suspeito de participar do PCC. E quando eu voltei no local, tinha muitos policiais militares, então eles controlaram a situação, mas ainda assim estava uma situação tensa. Mas quando eu voltei para a base, os amigos do morto estavam lá. E aí eles estavam reclamando da execução dele e tal. E tinha tipo 10, 12 pessoas lá, entraram junto com a gente, entraram junto com a funerária, quando a funerária foi deixar o corpo no IML. E aí foi muito tenso, porque a gente chegou, eles estavam no estacionamento da onde a gente fica. A gente desceu e você tenta controlar a situação ali na conversa, porque a gente é a polícia menos adequada, né, para querer sair dando tiro pro alto, para querer resolver a situação. Então, assim, a gente tentou controlar da maneira que deu, só que os caras vinham para cima, apontando o dedo na cara, falando que queria ver o amigo, que queria ver a arma que estava com o amigo. E numa situação dessa, eu e um fotógrafo armado frente a 10 pessoas revoltadíssimas, não ofereceria resistência nenhuma, porque se eu saco essa arma e atiro em alguém sem querer até,
tem mais 8 pessoas para vir em cima de mim. Mesmo que eu e o fotógrafo façam a mesma coisa, que a gente trabalhe em sincronia, ainda sobra muita gente. E é numa situação próxima. Você vai andando para trás até que você chega num momento que você não consegue andar mais para trás, é uma parede, e tem um cara ali te pondo o dedo na cara que quer a arma do amigo, que quer ver o corpo do amigo, porque o amigo foi executado, porque isso estava errado, que estavam disfarçando a morte dele, os negócios que tinha sido emboscada. E aí, nesse dia, foi o dia que eu me senti mais ameaçada, assim, eu fiquei com um pouco de medo, porque ali, como é uma expressão que a gente fala, a situação podia virar. E se a situação virasse, estava extremamente desfavorável pra gente. E, para minha sorte, nesse dia, eu tinha pedido para uns policiais militares irem na base de madrugada lá, para eu ver um negócio com eles. E, por sorte, eles chegaram logo em seguida. Então, foi um intervalo, assim, menos de 5 minutos entre eu chegar e ser abordada por esses rapazes e os policiais militares chegarem. Só que aí, a polícia que chegou tinha sido a força tática, né? Que anda com aquelas viaturas grandonas, armas de cano longo e tudo mais. Então, eles impõem mais respeito. Quando eles chegaram, eles conseguiram pôr o pessoal para fora. Porque a gente, eles não estavam nem respeitando, eles estavam vindo para cima e queriam que abrisse o ML, que a gente mostrasse o corpo, que eu entregasse a arma que estava com o moço para eles. E foi uma situação tensa pra caramba. Às vezes eu me preocupo do que teria acontecido se os policiais militares não tivessem ido. Mas o universo conspirou a favor e foi tranquilo. Fora essa situação, eu também concordo com a Marina que a gente se envolver em coisas arriscadas está mais relacionado aos locais que a gente atende. Às vezes um corpo putrefeito, se espirra alguma coisa em você corre um grande risco de infecção. E incêndio, já aconteceu comigo. Eu e o fotógrafo, a gente estava num quarto que tinha sido totalmente incendiado, mas o fotógrafo estava fazendo umas fotos ali e de repente caiu um caibro em cima dele, algumas telhas nas costas dele. Ficou tudo bem, né? Não morreu, foi pouquinha coisa, ficou com uns roxinhos ali. Mas é uma coisa arriscada. E por mais que você use um capacete frente a um negócio cair na sua cabeça, não resolve muito. Protege de objetos pequenos ou de perfurações e afins, né? Então, os maiores riscos estão nos atendimentos. Com relação à ameaça por ser polícia, eu acho que a população ainda enxerga a gente pouco como polícia, de fato. Os que a gente fala que a gente é perita, nossa, CSI e tudo mais, ficam empolgados com a série. Parece que a gente não chama atenção de bandido tanto assim. A gente é menos visado, né? Então, eu acho que o nosso risco ainda é o menor frente a todas as outras polícias que tem. A gente gosta, assim, é legal isso, é uma das coisas que eu gosto bastante, é que a gente tem uma grande estima, assim, da população, porque eles veem o nosso trabalho como um trabalho técnico, como uma coisa interessante, até pela questão do próprio CSI, né, que deu uma super popularidade para o trabalho, e isso é bem legal, porque você vê algum reconhecimento, o pessoal fica empolgado, às vezes você tá tirando impressão digital, o pessoal fica super animado quando vê que deu certo, assim, então é bem legal, eu gosto bastante de ser atenciosa nos atendimentos por conta disso, porque, assim, muitas vezes a polícia ela tem muito descrédito e, assim, a gente trabalha numa profissão que é de risco, não só a gente, né, eu falo por todos os profissionais da segurança pública, e muitas vezes tem uma visão muito pejorativa, muito negativa, sabe, do trabalho, e as pessoas não fazem ideia do risco que é essa profissão. Então, assim, os policiais que estão em atendimento operacional, em policiamento ostensivo, você está trocando a paz da sua casa por um risco incerto de você não ver mais a sua família. E, assim, não existe nenhuma vantagem financeira que compense isso. Então, assim, a maioria das pessoas que estão lá são realmente vocacionadas. E ter esse reconhecimento é muito legal. É bem, assim, legal mesmo, porque a polícia, às vezes, é tida com uma imagem ruim e a grande maioria das pessoas que estão lá são boas e estão fazendo um trabalho legal, um trabalho bom e muitas vezes não são reconhecidos, ficam só sendo reconhecidos os maus exemplos, né, que geralmente são a parte baixa, né. E outra coisa que eu ia falar sobre o risco é que, assim, também depende muito de onde você tá. Então, assim, tem regiões na capital que são bem tensas de trabalhar. Porque pega grandes favelas e, assim, locais que são dominados pelo tráfico, que é realmente perigoso. Então, lá acontece com alguma frequência do pessoal ter que trocar tiro, já aconteceu.
ou de você trombar uma ocorrência, né? Isso é um risco que todo mundo tem. Às vezes você não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas você tropeça numa ocorrência que está em andamento. Isso é um risco que você pode correr também. E aí tem que atuar, né? Se você está passando na rua e tem alguém roubando outra pessoa, tá? Tô passando aqui e tem um cara armado num posto ali ameaçando o frentista. É a nossa obrigação parar e atuar, por isso, porque a gente é polícia. Podemos ser polícia, a gente não é ostensivo, né? A gente não é a linha de frente do combate ao crime, mas por sermos policiais é nossa obrigação parar e tentar intervir, chamar apoio, mas a gente tem que intervir. Então a gente tem que estar ciente que existe um risco, no interior é um pouco mais fácil, mas na capital, principalmente, como a Marina falou, tem regiões complicadas. Inclusive a gente conhece um perito lá de uma equipe de atendimento só de crimes contra a pessoa, que ele estava conversando com a gente recentemente, e ele contou que eles foram atender um suicídio numa favela, só que estava acontecendo um baile funk. E aí, na hora que eles passaram, os caras já ficaram loucos, apontando arma para cima e tal, mas deixaram passar. E depois eles não conseguiam sair, porque eles tinham que passar pelo meio desse baile funk, o tráfico estava todo lá, não sei o quê. Ele falou que eles ficaram presos na favela por horas, eles tiveram que ligar para essas equipes táticas lá da capital, GER, sei lá, não lembro qual foi o específico lá, esses grupos de reação especial, e para essa equipe tática ir lá resgatar eles. Então aí foram camburões e camburões de polícia militar para lá, da polícia civil, com um armamento forte, bombas de efeito moral e tudo mais, para conseguir dispersar sem nenhum dano letal à população, coisa do gênero, para conseguir resgatar eles, porque eles não saíam. E eles falaram que o tempo inteiro que eles estavam lá, eles estavam assim, passando apertado, porque só em dois, né, a gente sempre anda em dois na viatura, e nos atendimentos periciais normalmente são assim, só em dois, não tinha outros policiais quando eles chegaram, e aí você tem uma população, você está no meio de uma favela, uma população do tráfico ali, não estou generalizando a favela em geral, mas uma favela, no caso deles, ela era dominada pelo tráfico, e todos eles armados ostensivamente na rua, andando com um fuzil nas costas como se fosse mochila. Então, nesse quesito, a capital é bem mais tensa. Tem gente que gosta, tem gente que quer ser polícia mesmo, sangue nos olhos e vai, não liga. Mas para quem não gosta, o interior é bem mais sossegado. No interior o risco é óbvio, né, que a gente fala que é menor, mas nunca é zero. Nunca aconteceu comigo, mas até que aconteça, né? O nunca dura só até a primeira vez. Mas com certeza o risco é menor do que em zonas que tem uma maior quantidade de tráfico reconhecido, de qualquer gangue de facções, briga de facções em geral, também acaba complicando um pouquinho. Certo, muito obrigada pela resposta. Acho que a Ju tem uma pergunta para vocês. Eu vou fazer mais uma pergunta e a gente já encaminha para o fim, né? Que já está ficando um pouco tarde. Eu vou cansar vocês demais. Eu queria saber mais assim, perdão, meu cachorro. Na prática, como que funciona a cadeia de custódia, a adaptação da lei em 2019, qual foi o impacto dela na prática? E alguma coisa assim, se vocês puderem comentar sobre isso. Então, a lei nova, né, ela foi feita antes deles adequarem as coisas, né? Então, assim, as centrais de custódia que foram previstas em lei, elas não existem ainda, pelo menos aqui em São Paulo, estão se movimentando, né, para construir agora, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas no geral a cadeia de custódia é mantida pelo perito, né, a gente está no local, a gente tem a posse dos vestígios desde o local, então a gente tem os lacres de segurança que são registrados e isso é documentado todo no laudo e é feito via oficial a entrega, né, então consta no laudo. Isso é entregue para o protocolo, que mantenha os registros pertinentes até ser passado para a delegacia. Geralmente é assim que funciona. Não é nada tão complexo assim como o pessoal pensa. A gente tem todos os cuidados, né, do momento da coleta. Eu acho que o mais importante, né, a não contaminação, todos os cuidados pertinentes no local para você não contaminar, não ter qualquer tipo de interferência no vestígio que você vai fazer. A gente geralmente examina no local a peça, custodia ela em lacre oficial, e a partir daí
vai se encaminhando nas vias oficiais, né? Pelo laudo, pelo protocolo, é tudo feito através de recibos, guias de remessa, até chegar no destino final, que é o judiciário. Na minha equipe funciona mais ou menos assim também. Tudo que eu coleto no local é minha responsabilidade. Então, eu tenho um armarinho lá. O que eu coletei no local, o laudo dificilmente fica pronto no mesmo dia, na mesma semana. Então, a gente precisa armazenar essas peças. E aí eu guardo no meu armário. Eu tento também analisar a peça no local. Mas, às vezes, eu quero fazer alguma análise na equipe também. Medir a massa, algum comprimento, alguma coisa mais exata que eu não consigo fazer ali no local. Então, aí a gente recolhe, né, coloca em embalagem, eventualmente lacra. O que a gente faz é sempre fotografar no local para mostrar que a peça... se é uma peça muito genérica, tipo uma faca de cozinha, aí você fotografa ela bem para ver se tem alguma particularidade, alguma região que está oxidada, marca, alguma coisa do gênero, para diferenciar ela e mostrar que ela é a mesma que está sendo entregue lá no fim. Chega na equipe quando eu tenho tempo, porque às vezes você tem vários locais seguidos, mas quando eu tenho tempo, ou no dia seguinte, quando eu estou saindo do plantão, eu faço as análises dessa peça que eu preciso, lacro ela de novo e vou fotografando. Então, eu fotografei no local, fotografei o lacre dela quando eu lacrei ela no local. Cheguei no IC, eu abri ela, então, se eu não mexi nela no dia, ela está lacrada. Se daí uma semana eu for mexer nela e o lacre estiver violado, opa, aconteceu algum problema aqui. Isso nunca aconteceu. Mas já é uma maneira da gente garantir, olha, do jeito que eu deixei, permanece, porque ela está lacrada. Aí eu abro esse lacre, manuseio ela, depois lacro de novo, fotografo do jeito que ela está lacrada. O lacre tem um número bonitinho para você controlar, que não foi trocado. E aí também, no mesmo caso, fica comigo, é minha responsabilidade, ninguém mais mexe nelas, nem para analisar, nem para nada. Fica sobre minha guarda, até o momento que eu envio o laudo e entrego essa peça no protocolo para a delegacia ir lá buscar. E também é tudo documentado. Então, da hora que saiu da minha mão, eu entreguei no protocolo, então aí já é a responsabilidade de quem está no protocolo. Eu entreguei para essa pessoa essa peça acondicionada numa embalagem que está inviolada e que está lacrada. Se o cara da delegacia for buscar essa peça e ela já não tiver lacrado, a embalagem tiver rasgado, alguma coisa assim, aí não é responsabilidade minha, porque ela já foi passada para outra pessoa, por via oficial. Então, toma-se muito cuidado. Até hoje, eu nunca vi ninguém que teve problema com a cadeia de custódia, mas a gente sempre toma muito cuidado, porque para evitar confusões, né? Se você não documentar tudo direitinho, eventualmente eles vão tentar quebrar o laudo em cima da cadeia de custódia, em cima de falar, mas no local não tinha faca, como que essa pessoa apareceu com uma faca agora falando que estava ali? Então, é importante a gente, olha, tinha uma faca no bolso da pessoa, então antes de você tirar a faca, você já tira foto dela de como ela tá. Tirou do bolso, tirou outra foto. Aí depois você vai fazendo fotos mais pormenorizadas. Com a intenção de garantir, olha, essa que eu estou entregando é exatamente aquela que eu peguei no local. Depois, quando chegar no judiciário, o que eles vão fazer, aí também já saiu da minha mão, é responsabilidade deles. E a conferência e documentação é levada muito a sério. Então, todo mundo que vai pegar ou receber uma peça ou vai entregar, sempre se preocupa muito com essa documentação, até para isso ter uma rastreabilidade, né? Se teve algum problema, em que momento foi? O que aconteceu? Então, assim, é sempre muito levado a sério isso. Mas, infelizmente, não estamos adaptados para essa nova realidade da lei ainda não. Que, na verdade, a lei primeiro muda antes de comunicar e de ter a estrutura, né? Então, assim, leva um tempo até essa adaptação acontecer. Porque na via pública é tudo mediante licitação, tudo mediante alteração de lei. Então é complexo nesse sentido, mas as providências estão se encaminhando para o sentido do cumprimento da lei. Bacana. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Se tiver mais alguma pergunta, se não está aberto. E senão qualquer coisa a gente já vai encerrando. Só para salientar, talvez seja legal isso por relação do curso de Química. Nós duas fizemos forense e o curso foi bastante construtivo para a gente. Então, o pessoal que está pensando em fazer forense, tem que perder, por mais que na iniciativa privada ainda não tenha uma grande extensão de cargos na área de forense, a maioria vai ser concurso, mas é muito válido. O conhecimento que a gente teve ali foi muito importante para o concurso e para a carreira, sabe? Quando a gente fazia academia de polícia, teve uma palestra sobre DNA.
a gente já tinha um conhecimento gigantesco, porque a gente teve as biologias moleculares. A gente tem uma bagagem muito boa nesse quesito, por ter tido as aulas de local de crime, da Aline Bruni forçar a gente a fazer laudo, essas coisas. Então, isso, pelo menos para mim, foi legal. O curso fez diferença, sim. É óbvio que no concurso ele não te dá um ponto a mais, mas no crescimento intelectual, assim, da carreira, é bastante interessante. Então, fazer forense fez diferença no quesito de seguir a carreira, de estar satisfeito onde eu estou. Não acho que eu mudaria qualquer coisa com relação ao curso que eu fiz. Faria de novo se eu voltasse no tempo, porque foi importantíssimo fazer a química forense aí. Sofremos nas aulas, nas químicas da vida, mas foi muito bom para crescimento, para aprender a estudar e pelo conhecimento de química, porque hoje em dia você chega em um local, eu estou pegando uma peça que tem DNA, você já sabe avaliar se a chance de você encontrar um DNA íntegro, qual é a melhor região para você conseguir fazer uma coleta adequada para mandar depois e tal. Então, foi bastante construtivo o nosso curso, porque complementou muita coisa que a gente aqui tem que ficar, o pessoal que não teve a mesma formação que a gente, tem que ficar se matando de estudar para conhecer. Então, acho bastante válido para quem fez forense. Assina embaixo. Agora a gente tem, eu não sei se na época de vocês tinham aula de direito, então a gente tem algumas aulas de direito agora, que ajudam nessa questão do concurso. Os professores trazem questões de concurso para a gente estudar. E tem uma matéria sobre questões gerais de biologia forense, que a gente também faz provas de concurso, a gente está estudando em cima de provas, então ainda eu acho muito válido fazer essa graduação pelo concurso também. Não é um curso de concurso, né? Com certeza. Mas ainda assim é muito bom. Porque assim, na verdade, essas aulas de direito são importantes até para a carreira. Porque, por exemplo, a gente faz furto e a gente precisa conhecer a lei, porque o que eu analiso no local é para se enquadrar na lei, porque a gente está buscando crime. Então, um furto simples, se você deixar sua bolsa em cima da mesa, eu pegar sua bolsa e levar ela embora, foi um furto simples. E isso daí você não tem agravante de pena nem nada do gênero. Aí você sabe, olha, eu já aprendi sobre furto qualificado, então se romper um obstáculo, se a pessoa escalar um muro, coisa do gênero, então isso daí já qualifica o crime. E é importante esse conhecimento de direito, porque senão você não sabe o que buscar no local. Teve uma ameaça aqui, ele bateu na pessoa, ele quebrou uma porta com a pessoa dentro e tal. Então, peraí, então já virou um roubo. Então é legal o conhecimento prévio de direito, não só pelo concurso, mas até para a carreira, porque a gente precisa entender o tipo de crime que a gente está buscando. Crime ambiental é tudo em base de lei. Tudo que a gente trabalha é com base na lei. O nosso laudo, obviamente, nós não somos operadores de direito, isso daí fica por conta do delegado, então não sou eu que vou tipificar o crime, não sou eu que falo, olha, é furto qualificado, é roubo, é um homicídio doloso, não sou eu que falo. Mas sou eu que dou os elementos. Então, se eu chegar e falar, olha, aqui, teve uma porta arrombada. Aí o delegado vai lá e furto qualificado. Mas se eu não conseguir procurar esse tipo de coisa porque eu não conheço a lei, fica mais difícil o trabalho investigativo como um todo. Então, o direito aí é importantíssimo para a carreira. Essas aulas de biologia e tal é importante porque você vai precisar, é o que a gente falou, aqui é tudo clínica geral, física, calcular a velocidade de carro, tentar entender, porque tem alguns movimentos, tem carro que capota que você fica, meu Deus, mas por quê? E aí você entende, eu já entendo um pouco de inércia, eu sei que essa movimentação pode ser porque ele enfrentou um obstáculo e tal. Então é um conhecimento muito válido que você percebe que pessoas que não tiveram isso previamente têm mais dificuldade, tem que gastar muito mais tempo estudando. A gente gasta esse tempo estudando já na faculdade. Então eu acho muito útil o curso como um todo. E para quem não quer seguir carreira de forense, o conhecimento de direito para a vida também serve bastante, depois se a pessoa decidir que não quer concurso. E depois a parte química é geral para todos, né? Não vai mudar tanto. Então, para quem quer forense, é um diferencial, sim. Não te dá notas específicas no concurso, mas ajuda na profissão e dá uma certa uma região confortável para quando você for estudar para o concurso, você já ter visto a maioria das matérias. Isso facilita bastante também. Concordo em tudo. E aí, Marina, tá achando as fotos aí?
Tô, vocês querem que eu coloco já? Claro, com vontade. Pera aí, vou pôr. Tô pondo mais uma legal aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo aí? Tá em tela cheia. Foi. Esse foi o local de acidente de trânsito que a gente atendeu. Essas fotos saíram numa... Sempre tem um ser humaninho filmando a gente, né? Eu até salvei que tem a coisinha da... Acidente de trânsito. Vocês vão ver que a maioria das coisas que a gente faz é isso. Que foi um local de suicídio de precipitação. Que eu tava com o drone. Coletando DNA. Esse local foi ótimo, tinha um cadáver dentro do esgoto. Cada vez que alguém dava descarga, saía um despejo em cima da onde a gente estava. Foi super legal. Local de homicídio. Esse foi um local de atropelamento, atropelamentos sucessivos que a gente chama. Essas coisas que a gente está iluminando no chão era o que sobrou do cadáver, só para vocês entenderem. Nossa. Local de acidente de trânsito, o que a Globo não mostra. Debaixo de um temporal. Tô parecendo um pinguinzinho. Toda molhada. Os malabarismos para procurar impressão digital. Acidentes de trânsito que a gente fica 40 minutos tentando entender o que aconteceu. Uma impressãozinha digital. Olha que bonitinho. Que a gente revela no local. Que legal. Ó, escala. É basicamente isso, gente. A rotininha. Não tem tanto glamour quanto o CSI. Mas a gente gosta mesmo assim. Eu acho tudo isso muito glamouroso ainda assim. Que não seja CSI, mas muito legal. Infelizmente a gente não pega uma folha de árvore e olha, essa árvore é nativa da região de Ribeirão, então veio de lá. Infelizmente nós não temos essa lógica. É um pouco mais difícil. Os exames de DNA demoram um pouco mais do que na série. E a gente nunca fica sabendo da conclusão do caso. Essa é a coisa que eu acho mais triste. Sério? É muito triste, a gente não sabe. A gente só manda e a gente nunca sabe o que aconteceu depois. Geralmente os processos são fechados, né? E assim, a gente não tem acesso, né? Fica na delegacia, na Polícia Civil, a gente perde. Eventualmente, quando a gente começa, não sei se aconteceu com a Marina, mas quando eu comecei, coletei digital e conseguiram identificar alguém, conseguiram prender alguém, aí no começo os investigadores chegavam, parabéns, digital que você coletou lá deu certo, deu para prender o rapaz. Então isso era legal, porque aí você ficou, peraí, fiz certo, né? Porque você nunca sabe se você fez certo, se deu para identificar alguém, se você coletou e ficou horrível e não serviu para nada. Então quando chegava esse tipo de retorno, era interessante pra gente saber, tô fazendo certo pelo menos algumas vezes. Mas fora isso, a gente não tem noção de nada, se como a investigação se desenrolou, se virou processo, se virou prisão, se houve acordo entre partes no caso de acidente. Infelizmente, a gente vive na curiosidade. Esse é um fator importante que tem que desapegar, você nunca vai saber o que é. O lado da curiosidade vai ter que ficar pra trás. Ou você faz amizade com os delegados, aí você liga lá, e aí? Algum outro caso a gente até pergunta, liga, você tem sempre um conhecido para contar alguma coisa, mas não é a regra, né? Ossos do ofício também. Tem bastante ossos do ofício. O glamour termina na TV, mas mesmo com os ossos do ofício é sensacional. Essa rotina de rua, essa rotina de você chegar no local, você ter que usar conhecimento de tudo, de ignição de fogo, de física, de biologia molecular, é sensacional. Pôr a cabeça para funcionar e a adrenalina de, opa, peraí, esse é diferente, nunca fiz, vamos lá, começa do zero, olha tudo. Depois fazer o laudo é difícil, sabe? É meio chato. É a parte que eu não gostaria de ter, mas essa parte da... eu também. Eu queria contratar um estagiário para fazer isso para mim, porque no laudo tá muito auxiliar de perícia. Então, devia ter. Ia ser super ótimo. No mundo ideal.
Mas é isso, meninas, falar com perito é isso, porque todo mundo que é perito, a maioria, eu acho que todo mundo que eu conheço acha que é o melhor emprego do mundo, eu acho, pelo menos. A gente pode falar por horas aqui. Você viu, né? Era pra ser 40 minutos, a gente já tá aqui faz 2 horas. Se vocês continuarem falando, a gente vai ficar aqui até amanhã. Você viu, a gente já tá acostumado, né? 24 horas direto, não é um problema. Parem a gente, porque a gente não tem limite. É isso. Imagina, eu adorei todo esse papo. Se deixasse, eu ficaria aqui ouvindo vocês também por horas. Mas vamos terminando que a gente edita esse material. Antes a gente manda para vocês verem como ficou. Esse tempo aqui foi muito valioso. Acho que para as meninas também. E quero muito ter pelo menos um tempo da minha vida nessa experiência. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Obrigada por cooperarem, né? Porque isso vai ajudar bastante a gente e agregou bastante conhecimento, porque pelo menos eu tinha bastante dúvida e a gente pegou dúvida do pessoal de fora também. Então, eu tô no final da graduação, tô na fase que a Marina falou sobre olhar e falar, eu não sei nada. Tô no começo ainda, né? Tô no segundo ano? Não lembro. Segundo ano. Então ainda tem bastante coisa pra ver. Mas já de 2 esclarecer muita coisa aqui, né? Ó, quando você terminar a graduação, você vai pensar, eu preciso começar de novo. Porque agora eu tenho cabeça para pegar a química geral lá do começo. Exatamente. E, gente, eu acho que assim, o mais legal é que a gente sempre conversa isso quando a gente tem oportunidade, né? Que o curso de química, ele não é uma sentença. Eu acho que a maioria das pessoas que formou comigo não trabalha na área de química. Tem muita gente que, inclusive, não era da forense e hoje é perito. Pessoas que eram da forense e que não fazem nada a ver com forense. E, assim, é normal a gente ir descobrindo, se encontrando ao longo do caminho. Às vezes você está fazendo uma coisa que você nunca nem pensou em fazer e acaba que você se descobre nessa área e que você gosta muito. Então, assim, tem colegas trabalhando nas mais diversas áreas, assim, tipo, desde química até marketing, gastronomia. Teve muita gente que foi fazer outra faculdade depois de já ter feito até um mestrado. E tudo bem, a gente é novo, dá tempo de recomeçar, sabe? As coisas não são fixas. E assim, se você em algum momento tiver essa impressão de que o que eu tô fazendo aqui, tudo bem, você pode procurar outras coisas e o mundo não vai acabar e dá tempo. E às vezes você faz um plano inicial, eu quero ir para forense, quero fazer isso, e no meio do caminho você percebe, talvez não, talvez você faz um IC, você faz um estágio. Eu tô nessa fase de perceber, talvez não. Então, e tudo bem, sabe? Porque às vezes você fica com uma ideia fixa de que é isso que você tem que fazer e você acaba frustrado, porque as coisas não são assim exatamente do jeito que a nossa cabeça planeja, né? Então, tudo bem, faz parte também a gente estar aberto, tipo, a abrir mão de certas coisas e estar aberto a outras oportunidades. Às vezes é importante a gente não ter uma cabeça assim tão fechada, porque os planos mudam, as prioridades mudam. Às vezes você está em outro momento da sua vida, que outra coisa vai ser prioridade e ao longo do caminho, né? Então, se permitam ter várias experiências. Então, façam IC, vão a congressos, conversem com outras pessoas de outras áreas, vejam simpósios, façam visitas. Tudo isso é muito bom, porque às vezes você tem outras ideias inesperadas, né? E que rumos que você achou que não ia ser para você e acabam sendo. E a evolução natural da vida é assim. Não se preocupem quanto a isso. Às vezes a gente fica, meu Deus, estudei 4 anos de química e agora não tô fazendo nada disso. Mas, tipo, você tá feliz, você tá sobrevivendo, você tá achando bom? Tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Não fiquem com essas paranoias, porque o importante é as coisas funcionarem para você. Mas perícia criminal é mais legal. Mas isso não é muito posto, né? Descobri que eu gosto de empreendedorismo, mas eu ainda continuo com a minha paixão na forense. Vai ser perito e depois você vira sócio de alguma empresa e fica tudo certo. Bom, se precisarem, estou à disposição. Eu estou aqui em Ribeirão, acho que estou um pouco mais perto de quem está em Ribeirão ou quem vai ter aula.
Se alguém tiver dúvida até da carreira, quer sentar conversar, vamos no Marcão, a gente senta, toma cerveja e conversa. Não oficialmente eu mostro foto de caso, que aqui tem algumas fotos, eu não saio nas fotos igual a Marina, os fotógrafos de não são legais, então eu não tenho foto bonita para mostrar, mas aí eu mostro foto de caso, mostro foto de cadáver, se vocês querem ver os diferentes tipos de cadáver que a gente encontra na frente. Eu estou à disposição, eu levo o computadorzinho, a gente senta, conversa, mostra o caso, troca ideia, porque às vezes também tem gente que quer saber como é, né, de verdade, quer ver o tipo de foto, o tipo de local que a gente atende. Então eu estou à disposição para conversar, só no caso nada gravado, porque aí a gente fala mais abertamente dos casos, mas estou à disposição, se vocês precisando, pode guardar meu número aí, se tiver algum calouro que estiver na dúvida, tá aqui porque a gente já passou por isso, a gente sabe como é. E na época eu recorri aos peritos que eu conhecia também para ver como que era essa vida. Muito obrigada. A gente está à sua disposição também, vocês têm meu contato. Que precisar, que a gente puder ajudar, a gente está aí. Espero que tenha sido legal para vocês, que tenha ajudado, que tenha esclarecido mais dúvidas do que gerado questionamentos. Que a gente tenha ajudado em vez de confundir. Mas o que precisar de esclarecimento, angústias, sofrimentos, estamos aí à disposição. Espero que todos vocês consigam fazer as melhores escolhas dentro da realidade de vocês, dentro do que vocês esperam para suas vidas. E as coisas dão certo. Se precisar, estamos aí, gente. Obrigada pelo convite. E quando precisar, é só chamar. Agradecemos também. E se vocês precisarem de alguma coisa da empresa Júnior, também pode chamar. Tá bom? E bom restinho de noite, bom resto de semana e tudo mais. Agradeço de coração a participação. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Isso aí, muito obrigada. Então, como a Aline falou, boa tarde, bom dia ou boa noite. Seja o horário que vocês estiverem assistindo, e espero que tenha ajudado todo esse vídeo para vocês terem uma noção de como é, e o intuito dele tenha acontecido.